Olá, internauta que acompanha a TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é o assunto de todos os periódicos e sites brasileiros e até mundiais do dia de hoje, que é a posse do presidente Donald Trump, presidente da maior nação do planeta. É que a foto, Donald Trump com a mão levantada, a mão direita levantada, fazendo juramento, que aconteceu ontem à tarde, transmitido ao vivo para todo mundo. E diz assim a chamada desta foto: Donald Trump faz juramento ao lado da mulher, Melania, e dos filhos, Trump Jr. e Ivanka, ao tomar posse no Capitólio, em Washington. Manchete: Trump toma posse e inicia guinada em imigração, meio ambiente e comércio. Donald Trump, 78 anos, tomou posse ontem como o 47º presidente do IZEWA e, em discurso, reiterou a guinada a que pretende levar o país. Abre aspas. O declínio acaba aqui, disse ele. Outra frase: devolveremos ao povo sua fé, sua riqueza, sua democracia e, de fato, sua liberdade. Fecha aspas. Continua o texto da manchete. Mais tarde, iniciou as mudanças que havia anunciado em discurso, assinando uma série de decretos controversos. Um dos principais é o que declara emergência nacional na fronteira com o México para combater a imigração ilegal, autorizando a atuação das Forças Armadas Americanas. Retirou o país do Acordo de Paris, que foi um pacto assinado em 2015, da comunidade mundial, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Também revogou a meta de venda de carros elétricos. Na posse, Trump havia dito que pretende aumentar a exploração de petróleo e gás no país. Outro decreto mudou a política de diversidade do governo e uma ordem prevê o fim da censura governamental. O republicano também afirmou que pode impor tarifa de 25% sobre produtos do México e do Canadá a partir do dia 1º de fevereiro próximo. Outras matérias correlatas traz a Folha de São Paulo nas suas páginas internas. Presidente cumpre promessa e perdoa os invasores do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O presidente Donald Trump assinou o decreto no seu primeiro dia de governo que perdoa acusados de crises relacionadas à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021.
Na ocasião, inflados pelo republicano, o republicano aí é Donald Trump, ele é filiado ao Partido Republicanos. O outro partido nos Estados Unidos são os democratas. Na ocasião, insuflados pelo republicano, insurgentes tentaram impedir a certificação, ou seja, a diplomação da vitória de Joe Biden nas eleições. Cerca de 1.500 réus foram contemplados pelo perdão presidencial, segundo o jornal The New York Times. Os decretos assinados por Trump na área de imigração, declaração de emergência na fronteira entre Estados Unidos e México com o uso das Forças Armadas, meio ambiente, saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e meta de 50% de carros elétricos até 2030 foi revogada. Tecnologia, plano para regulação da inteligência artificial é revogado. Ordem adia banimento do aplicativo TikTok por 75 dias. No discurso, ele havia dito que seria por 90 dias, mas esse adiamento do banimento do funcionamento do TikTok nos Estados Unidos, para que se encontre uma saída, esse adiamento é por 75 dias. Na área de drogas ilícitas, cartéis mexicanos passam a ser considerados organizações terroristas. Na área de saúde e gênero, os Estados Unidos, nesse decreto assinado ontem, sai da OMS, sai da Organização Mundial da Saúde, não é mais membro da OMS e, portanto, deixa de participar e deixa de contribuir com essa organização. Governo, ainda na área de saúde e gênero, governo passa a reconhecer apenas duas categorias de gênero, feminino e masculino. Na área de livre expressão, ordem prevê o fim da censura federal. Ainda outra matéria correlata com a posse de Donald Trump. Os donos de Big Techs ficam em lugar de honra na cerimônia. E o lugar de honra é ao lado, no palco, ao lado do presidente que estava sendo empossado. Quem que estava lá? Dono dessas Big Techs, essas grandes plataformas de empresas de tecnologia. Estava lá Elon Musk, que é o dono do Twitter, o dono do X, que hoje é X, e dono também da Tesla, que é uma fabricante de carros elétricos. E ele que vai ser ministro, já está indicado para ser ministro na equipe de Donald Trump. Estava lá o Mark Zuckerberg, ele que é o dono da Meta, dono do Facebook, dono do Instagram, dono do WhatsApp, dono do Threads, que não é muito conhecido ainda. Estava lá o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, esse site que vende tudo via internet. Esses acompanharam a posse no Capitólio, em lugares em frente de todo o gabinete de ministros de Donald Trump, um sinal da importância que o novo presidente, o republicano, dará aos magnatas da tecnologia em seu governo. Ao lado dos donos dessas Big Techs, também estavam
os presidentes do Google, que é o Sundar Pichai, e o dono da Apple. Apple que vende celulares, notebook, também na área de tecnologia, que é o Tim Cook. A Folha de São Paulo traz várias repercussões, ouvindo vários especialistas, repercutindo esse novo governo nos Estados Unidos. Por exemplo, várias análises. Por exemplo, o Maurício Meirelles escreve: republicano quer o céu, a terra e o que há debaixo dela. O Vinícius Freire faz a seguinte análise: plano pode ter efeitos dramáticos na economia. E a Patrícia Mello escreve: apesar de retorno triunfal, falta apoio à agenda radical. Ainda é chamada na capa da Folha de São Paulo desta terça-feira: aqui no Brasil, reunião ministerial tem bronca pública do Lula com Haddad, ministro da Fazenda. O presidente Lula fez ontem a primeira reunião ministerial do ano e, de forma indireta, deu bronca no ministro Fernando Haddad pela crise do Pix. O petista fez cobranças a outros ministros e afirmou que a campanha eleitoral de 2026 já começou. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas cumpriu 21% das promessas de campanha. Recém-completados 2 anos de mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que é filiado ao Partido Republicanos, cumpriu 21% de suas 124 promessas, mostra levantamento feito pela Folha. Dos demais compromissos de campanha, 44% estão em andamento, 19% em ritmo lento e 15% parados. A capa do caderno Ilustrada de hoje, é o caderno de cultura da Folha, é uma matéria sobre o filme Maria Callas. Angelina Jolie, a atriz Angelina Jolie, em busca do Oscar. A atriz tenta conquistar a indicação ao prêmio por Maria Callas. Ela vive Maria Callas nesse filme que chega aos cinemas no Brasil em homenagem a essa soprano, essa cantora soprano genial, diz aqui a chamada de capa da Folha de São Paulo. Os editoriais de hoje, o primeiro assunto é: Trump mais forte assume com agenda agressiva. E o outro assunto é: reforma tributária trará ganho para a cidadania brasileira. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo e também estampa no alto da capa é a manchete: de volta à Casa Branca. Trump envia tropas para a fronteira com o México e perdoa invasores do Congresso no dia 6, a invasão foi no dia 6 de janeiro de 2021, quando invadiram o Capitólio. Aqui ele assinando o seu primeiro ato, que é a assinatura dele. Trump exibe um dos decretos assinados por ele após tomar posse como o 47º presidente do IZEA. Cerca de 80 políticas implantadas pelo governo
de Joe Biden foram revogadas. O 45º presidente americano tornou-se ontem também o 47º. Donald Trump voltou à Casa Branca decidido a terminar o que não fez no primeiro mandato, com mais poder no Congresso, respaldo popular e suporte das Big Techs. Promessas do discurso de posse, como a de uma revolução do senso comum, foram seguidas de decretos que deflagram uma guinada interna e externa. Com uma canetada, perdoou 1.500 envolvidos na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, após a derrota dele nas urnas para Joe Biden, para o democrata Joe Biden. Com outra canetada, declarou emergência na fronteira com o México, para onde enviou tropas. Extinguiu programas de concessão de asilo, determinou deportações em massa de imigrantes ilegais e ordenou fim de cidadania para quem nascer filho de um ilegal, de um imigrante ilegal. Também classificou os cartéis mexicanos como organizações terroristas globais, o que deixa no ar a possibilidade de ações militares no vizinho México. Ainda na América Latina, reiterou a intenção de retomar o controle do Canal do Panamá. Na área ambiental, ainda sobrou tinta na caneta presidencial para suspender incentivos de Joe Biden à fabricação de veículos elétricos. Alguns decretos de Donald Trump com alcance mundial. Na área do clima, saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, assinado em 2015. Na área de saúde, abandono da Organização Mundial da Saúde. Ele se retira dessa organização. Cuba volta à lista dos países que patrocinam o terrorismo. Energia, incentivo à produção de petróleo e gás e desincentivo à fabricação de carros elétricos. Outras matérias correlatas com relação à posse de Donald Trump. Dias a mais para a rede. Decreto que adia suspensão do funcionamento do TikTok nos Estados Unidos é assinado e essa suspensão é por 75 dias. Na área de economia, ameaça de tarifaço, disse Donald Trump, não do discurso, mas numa entrevista logo após a posse. Ele disse: a América Latina precisa mais de nós do que nós dela. Ainda na área de economia, o Estadão traz a análise de 5 economistas avaliando um possível risco desse novo governo nos Estados Unidos, risco para o Brasil. Ainda tem um editorial sobre o assunto, Hora do Pragmatismo com os Estados Unidos. A jornalista Eliane Catanhede escreve: Trump quer tudo para os Estados Unidos e o céu é o limite. Rodrigo da Silva escreve: uma encruzilhada para o conservadorismo. Eugênio Robson escreve: Trump
e a segunda era dourada dos Estados Unidos. E o Maureen Dowd escreve: retorno como colosso e ressurreição política. Agora, assuntos que o Estadão traz com relação aqui ao Brasil. Após crise do Pix, Lula faz cobrança a ministros e diz que 2026 já começou. Sem citar diretamente o ministro Fernando Haddad da Fazenda, o presidente diz que Casa Civil controlará atos de ministérios, portarias dos ministérios. Ensino superior. Em 10 anos, o total de calouros em cursos de engenharia no Brasil caiu 23%. Defasagem de estudantes brasileiros em matemática é uma das razões para a queda. A área é crucial para o desenvolvimento. Futebol. Volta do jogador Neymar ao Santos só depende do ok do Al Hilal, que é o time lá da Arábia Saudita, onde hoje o Neymar presta serviço. Comissão de Ética da Presidência da República. Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, é alvo de 5 denúncias de ex-servidores. Denúncia de assédio moral. Na área de saúde, vírus similar ao ebola causa surto de doença na Tanzânia. E no caderno de cultura do Estadão, que é o C2, o destaque da capa é para uma matéria sobre uma peça teatral que está estreando em São Paulo, dizendo que a escritora Clarice Lispector inspira uma peça teatral com a atriz Maria Fernanda Cândido. É uma balada com textos inspirados em textos da Clarice Lispector. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo. No alto da capa, como sempre, o Globo hoje traz como destaque uma chamada na área também de cultura, é uma apresentação dizendo assim: chega de sofrência, bom humor das sertanejas. Os personagens Chicotinho e Salto Alto volta aos palcos após 30 anos. E a dupla sertaneja é vivida pelas cantoras e atrizes e cantoras Estela Miranda, essa aqui de roupa branca, e Kátia Bronstein. Elas, as duas atrizes e cantoras, encarnam nesta peça as personagens sertanejas Chicotinho e Salto Alto. É uma comédia, é uma peça teatral de humor. A manchete é o assunto do dia. Novos 4 anos. Trump deixa Acordo de Paris e OMS e declara emergência nas fronteiras. Deportação de imigrantes ilegais é prioridade e pode afetar 230 mil brasileiros. Política de gênero oficial só irá permitir identificação como masculino e feminino. Panamá, Groenlândia e México são alvos de novas ameaças de invasão. Abre aspas. Brasil precisa mais de nós, fecha aspas, disse o presidente, que ameaça taxar os BRICS, os países do grupo BRICS, taxar os seus produtos em 100%, produtos desses países que entram nos Estados Unidos.
E aqui a foto de Donald Trump, ele com a mão direita levantada, fazendo o juramento, e a mulher dele, Melania, segurando uma Bíblia. E diz assim o texto da manchete do jornal O Globo, desta terça-feira, 21 de janeiro. Donald Trump tomou posse para seu novo mandato, prometendo resgatar a idade de ouro dos Estados Unidos e imediatamente assinou uma série de decretos com impactos globais que vão do endurecimento das políticas de imigração à saída da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também retirada do Acordo de Paris, o Pacto Internacional pela Redução das Emissões de Gases do Efeito Estufa, o gás carbônico, o gás produzido pelas descargas dos motores a combustão do petróleo. Com atos executivos, o novo presidente designou cartéis mexicanos como organizações terroristas e declarou emergência nacional na fronteira com o México para promover o seu plano de deportação em massa. Em entrevista, depois da posse, disse que o Brasil e a América Latina precisam muito mais dos Estados Unidos do que nós deles, e ameaçou taxar em 100% os produtos dos países do grupo BRICS. 4 anos após os ataques ao Capitólio, ele concedeu perdão a 1.500 condenados pela invasão e prometendo acabar com medidas de engenharia social, encerrou todos os programas de diversidade no governo e determinou a existência legal de apenas 2 gêneros no país, o masculino e o feminino. Esta foto menor é para mostrar ao lado da foto principal, que é aqui a foto do Donald Trump fazendo juramento, é para mostrar quem estava ao lado no palco, ao lado do presidente eleito, em frente, lá embaixo do palco, todo o corpo ministerial do novo governo. E ao lado do presidente no palco ficaram convidados de honra o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, é a empresa Meta. Estava Jeff e a mulher Lauren, eles são os donos da Amazon. Estava o Sundar, que é o dono do Google. Estava o Elon Musk, que é o dono do X e da Tesla, que é o empresário mais rico do planeta. Então, todos eles em lugar de destaque na cerimônia no Congresso. Donald Trump faz juramento ao lado da primeira-dama, Melania, e se torna o segundo presidente da história do EUA a ser eleito após perder a eleição. Sobre o assunto, o jornalista Merval Pereira escreve: Trump se propõe a ser o novo dono do mundo. O Marcelo Ninho escreve: presidente dos Estados Unidos deixa Brasil mais próximo da China. O Pedro Dória escreve: governo erra ao atribuir derrota do embate do PIX à desinformação. Léo Aversa escreve: para desespero dos etaristas, a idade não nos define. Polarização política no EUA supera a do Brasil, aponta levantamento. De armas a gênero, eleitores de Donald Trump
e de Kamala Harris, que foi derrotada na eleição para a presidência dos Estados Unidos. Donald Trump é do Partido Republicanos e Kamala Harris é do Partido Democrata. E os eleitores dos dois discordam mais em 7 de 8 temas do que os que votaram em Lula e Bolsonaro. No Rio de Janeiro, relicitação do Galeão prevê saída da Infraero e lance mínimo de 600 milhões de reais. A estatal, a Infraero, que tem 49% da operação do aeroporto, deixará o consórcio a pedido da União Federal, do governo federal. Pagamento da outorga, maior problema do contrato, do novo contrato, ficará flexível e o preço mínimo do lance é 600 milhões de reais. Lula diz que 2026 já começou e pede para a equipe ir às ruas divulgar as ações do governo. Primeira reunião ministerial do ano teve cobranças após recuo em portaria do Pix. O presidente disse que precisa estar bem de saúde para disputar a reeleição em 2026. Na área de economia, acumulação crescente. Em breve, a era dos trilionários. Ritmo de crescimento da fortuna dos 2,7 mil bilionários do mundo triplicou em 2024, enquanto 3,6 bilhões de pessoas ainda vivem na pobreza. Esta foto, aqui ao anoitecer no Rio de Janeiro, e tendo como um fundo a silhueta do Pão de Açúcar, é para ilustrar a seguinte matéria nas páginas internas do Globo. A nova melhor hora da praia. Como antídoto para o calor no feriadão no Rio de Janeiro. Feriadão porque ontem, segunda-feira, foi feriado no Rio por conta do feriado do dia de São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro. E lá foi feriadão por conta que emendou sábado, domingo e segunda. E esta foto foi tirada no feriadão. Como antídoto para o calor no feriadão, cariocas e turistas aderiram ao banho de mar noturno. As areias ficaram lotadas, mas foi preciso coragem para enfrentar a água gelada. O mar no Rio de Janeiro é diferente como aqui em Fortaleza. Fortaleza, a água sempre é morna. Lá não, a água fica gelada, embora a temperatura chegue aí aos 45 graus. Temperatura em terra. Na área de economia, ainda é chamada de capa do jornal Globo, dizendo que o Banco Central promoveu ontem os primeiros leilões do ano, leilões de venda da moeda do dólar, e ontem o dólar caiu 0,4%, mas fechou o dia um dólar valendo R$ 6,04. Ainda no Rio de Janeiro, acusados em crimes de repercussão seguem foragidos. Lista de procurados pela polícia inclui de bicheiro do jogo do bicho e assassino de aluguel a ex-marido de socialite e influenciador digital. E a matéria interna traz as fotos de 8 famosos foragidos da polícia do Rio de Janeiro.
E o Jornal Globo traz hoje uma entrevista exclusiva com o nutrólogo Pedro Andrade. E ele diz nessa entrevista: é preciso democratizar os exames genéticos. Nutrólogo que atende famosos como Sandy, Preta Gil, o filho dela, o Francisco Gil, defende o raio-x genético para facilitar a definição da dieta a fim de reduzir os riscos de desenvolver doenças como o Alzheimer e a degeneração macular. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal, capital da República. E a manchete é o assunto do dia. Sob o olhar da família, do agora ex-presidente Joe Biden e de empresário das Big Techs, Donald Trump fez ontem o juramento como presidente dos Estados Unidos e prometeu uma era de ouro para o país. Está aqui o Donald Trump com a mão levantada fazendo o juramento. Essa de chapéu cobrindo os olhos é a mulher dele. Essa outra loura aqui com a boina é a filha dele. Está aqui o Joe Biden acompanhando. Não deixou de ir, como fez quando Donald Trump perdeu para Joe Biden. Ele não foi para a transmissão de posse, se negou aí. O Joe Biden, né, mesmo perdendo a eleição, ele não foi candidato. Quem foi candidato foi a Kamala Harris. Mas mesmo a candidata dele perdendo a eleição e o partido dele também sendo derrotado, ele compareceu à cerimônia de posse e ouviu todas as críticas que Donald Trump fez no seu discurso. Está aqui o Elon Musk e os donos das Big Techs. Manchete do Correio Brasiliense: Trump muda políticas de imigração, clima e gênero. No dia da posse para seu segundo mandato na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump assinou, de uma só vez, 78 ordens executivas para reverter políticas do antecessor Joe Biden e cumprir promessas de campanha. No ato mais polêmico, declarou emergência nacional na fronteira com o México para conter a imigração. Ele anunciou que nos próximos dias vai definir a deportação de milhões de pessoas que vivem ilegalmente no ISEA. Abre aspas. Começaremos o processo de retorno de milhões de estrangeiros criminosos de volta ao lugar de onde vieram. Fecha aspas, discursou. Ao Correio Brasiliense, brasileiros não documentados admitiram angústia. Brasileiros não documentados que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Outra medida, decretada após a cerimônia de posse, foi a retirada dos norte-americanos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Trump também pôs os gêneros masculino e feminino como os únicos reconhecidos no país. Por fim, o bilionário concedeu perdão a 1.270 pessoas condenadas na justiça americana pela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E ele comultou as penas de 14 extremistas. Ainda sobre o mesmo assunto. No Brasil, Bolsonaro chora de emoção e renova a esperança
da direita. Lula deseja sorte ao bilionário, ao novo presidente dos Estados Unidos, dizendo: EUA são parceiro histórico. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fala em dias mais belos com o novo governo na Casa Branca. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, o caso lá de tentativa de feminicídio lá em Brasília, arrependimento depois de atirar contra 3 mulheres, é o caso daquele delegado Micael Rocha, que teve um surto e saiu atirando aí na esposa, na empregada da casa e numa enfermeira. Alerta sobre doenças ligadas às chuvas, lá em Brasília. Policial acusado de violência doméstica. Aqui a foto da reunião de ontem do presidente Lula com a equipe ministerial, foi a primeira reunião do ano. Diz assim a chamada de capa: Lula tenta novo rumo de olho na eleição de 2026. Presidente faz reunião ministerial para cobrar resultado e corrigir erros do governo em queda na popularidade. Derrota para a oposição na crise do PIX faz Planalto concentrar poderes na Casa Civil. Abre aspas, disse Lula nessa reunião que foi realizada lá na casa, na Granja do Torto. O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou, disse Lula. Inadimplência. Ao podcast CB Poder, o vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, o Maurício Rodrigues dos Santos, alerta para o alto grau de endividamento em Brasília. Futebol, Nordestão 2025, com 5 times da Série A do Brasileirão, torneio regional dá o pontapé inicial para a fase de grupos. Tribo Yanomamis, povo Yanomamis, queda nas mortes. Após a emergência no território indígena, houve redução no número de desnutridos, mas desafios continuam. E ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense uma matéria de resgate chamada O Cronista do Século XIX. Conheça Martins Pena, o dramaturgo que nomeia uma das salas de espetáculos do Teatro Nacional que fica em Brasília. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, que tem 97 anos de idade. E o jornal O Povo também estampa na sua capa de volta à Casa Branca. Os planos de Trump, deportação em massa de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos, revogação de políticas climáticas, política de redução dos gases de efeito estufa, ele não está preocupado com isso, guerra tarifária sobre importações. Como a gente viu na capa dos outros jornais, importações de produtos de países, principalmente dos BRICS. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo. Na área de economia, a Justiça suspende obras e início da cobrança de ingressos para entrar lá no Parque Nacional de Jericoacoara, lá na praia de Jericoacoara. Agora o turista pode entrar e não paga nada. Na área de cidades,
A Universidade Federal do Ceará lançou um edital para encontrar uma empresa para produzir curativos baseado em pele de tilápia, do cará tilápia. Na área de esportes, Fortaleza anuncia a contratação ao zagueiro Davi Luiz, ex-Flamengo, jogador da seleção de futebol do Brasil, e ele já está em terras cearenses, já chegou o Davi Luiz e foi muito bem recepcionado no aeroporto Pinto Martins. No caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do jornal Povo, a chamada de capa é para uma matéria dizendo: o uso de inteligência artificial em filmes favoritos ao prêmio do Oscar alimenta controvérsias. E agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico, chamadas no alto da capa. Na área de inclusão, estudante do Rio de Janeiro, Paloma Lima Dias Lins, cria o Museu das Cientistas Pretas. A área de consumo de madeira, ativos florestais movimentaram entre 2020 e 2024 15 bilhões de reais em 5 operações de compra e venda de madeira. Na área de bebidas, Tial busca crescimento sem depender de controlador, diz Victor Vanderlei, ele que é o CEO, o diretor-presidente da empresa Tial. A manchete do Valor Econômico é o mesmo assunto, é a posse de Donald Trump. E o Valor Econômico usou a mesma foto na capa, usada também pelo jornal O Povo. Trump toma posse com decretos que miram energia fóssil e imigração. Ao tomar posse ontem como o 47º presidente do IZEA, o republicano Donald Trump, de 78 anos, afirmou em seu discurso que declarará emergência energética nacional para aumentar a produção de petróleo e gás no país e reduzir os custos para os consumidores americanos, assim como emergência também na fronteira com o México para combater a imigração ilegal. Abre aspas. A era de ouro da América começa agora mesmo, disse Trump, fecha aspas, disse Trump, que prometeu fortalecer a indústria de combustíveis fósseis e reverter ações do ex-presidente democrata Joe Biden, que incentivavam o segmento de veículos elétricos e de energias renováveis. Abre aspas. A crise inflacionária foi causada por gastos excessivos e pela alta nos preços da energia. E é por isso que hoje também declararei uma emergência energética nacional. Vamos perfurar, e perfurar muito, fecha aspas, disse Donald Trump. E perfurar para buscar, para ver se encontra petróleo. Documento da Casa Branca informa que as políticas de Trump também encerrarão o leasing para grandes parques eólicos e bloquearão políticas de extremismo climático. O presidente comunicou ainda a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que havia feito em seu primeiro mandato, e da Organização Mundial da Saúde. Também concedeu
perdão a cerca de 1.500 pessoas que invadiram o Capitólio em dia 6 de janeiro de 2021. No plano geopolítico, prometeu que seu governo será marcado por legado de pacificador e unificador, mas adotou tom ameaçador ao dizer que retomará o controle do Canal do Panamá e renomeará o Golfo do México como o Golfo do Iséua. Enquanto assinava os decretos, disse que são os brasileiros que precisam da economia americana. Abre aspas. Não precisamos deles, todos precisam de nós. Fecha aspas, respondeu ao ser questionado por repórter da TV Globo se ele iria falar com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e a América Latina. A resposta foi essa: nós não precisamos deles, todos precisam de nós. Trump adiou o anúncio de novas tarifas à China. Para analistas, é uma mudança em sua postura que deve buscar um acordo com o presidente chinês Xi Jinping, mas o presidente deixou claro no discurso que tarifas estão a caminho. Abre aspas. Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, vamos taxar outros países para enriquecer nossos cidadãos. Fecha aspas. Ainda é manchete é chamada de capa do Valor Econômico, sobre o mesmo assunto, a posse de Trump, dizendo que o novo presidente promete prosperidade, mas só para os Estados Unidos, escreve Humberto Sacomandi. A Daniela Chiaretti escreve: quem assumirá a liderança climática ante o retrocesso dos Estados Unidos? O Assis Moreira escreve: as guerras comerciais poderão ser agora bem mais graves. E o Mário Mesquita escreve sobre o tema: atitude de autoridades chinesas perante o Trump 2.0 é mista. Impacto de foco americano no petróleo incerto no Brasil. Tem uma entrevista também aqui exclusiva com Gustavo Werneck, ele que é o presidente da Gerdau e traça planos para 2025 de olho nos Estados Unidos. Traz também a reunião de ontem do presidente Lula com os ministros. Portarias vão depender de aval, agora, portaria dos ministérios, vão depender do aval da Casa Civil. E chuvas recompõem reservatório das hidrelétricas, que isso significa redução também na tarifa de energia. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, Edson, os dois editoriais do jornal tratam sobre os seguintes assuntos. O primeiro: Trump mais forte assume com agenda agressiva. Em discurso caudaloso, presidente republicano ameaça até a soberania do Panamá e apresenta medidas polêmicas. Hoje, ele tem mais apoio orgânico do que quando chegou à Casa Branca em 2017. Segundo editorial, reforma tributária trará ganho para a cidadania. Alíquota estimada de 28% sobre o consumo de bens e serviços explicita carga excessiva existente no país e camuflada no labirinto atual de impostos. Embora longe do ideal, texto sancionado representa grande avanço, é o que diz o editorial do jornal Folha de São Paulo. Nas páginas internas
de política, editoria de política. A primeira matéria é sobre a reunião de ontem do presidente Lula com seus ministros. Lula diz que 2026 começou, embora cobra ministros e pede mais polvo e empodera o ministro Sidônio Palmeira, que é o novo chefe da Secretaria de Comunicação, que defendeu durante a primeira reunião ministerial do ano que o presidente tenha mais destaque nos próximos 2 anos. Disse Lula nessa reunião para os ministros: a antecipação de campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar o que o povo precisa. Segunda matéria, abre aspas, posso fugir agora, qualquer um pode, fecha aspas, disse o ex-presidente Bolsonaro ao criticar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por barrá-lo, por não entregar o passaporte para que Bolsonaro pudesse participar ontem da cerimônia de posse de Donald Trump lá no Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos. O ex-presidente Bolsonaro aparece chorando em vídeo postado pelo seu filho, o Carlos Bolsonaro, ontem, segunda-feira, segundo ele, devido ao não comparecimento à posse de Donald Trump. A foto que ilustra essa matéria diz o seguinte: Eduardo Bolsonaro, essa do meio é a Michele Bolsonaro e Heloísa Bolsonaro em Washington para a posse de Trump. Denúncia anônima alertou sobre o quebra-quebra antes da diplomação. Informação reforça a suspeita de que golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília, Distrito Federal, queriam criar cenário caótico em Brasília que forçasse autoridades a convocar as Forças Armadas antes da posse de Lula e de Geraldo Alckmin para um terceiro mandato de Lula. Manifesto cobra de Lula a indicação de 2 mulheres para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Outra matéria nas páginas de política da Folha de São Paulo, e é ilustrado por essa foto. Essa foto deste senhor de óculos escuros é ninguém mais e ninguém menos do que o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral. Posta mensagem a seguidores de um vídeo feito dentro da sua piscina, tendo como um fundo, olha aqui, a silhueta do Pão de Açúcar, e ele, nessa gravação, na piscina de sua casa no Rio de Janeiro, ele dá dicas de cinema. Agora o ex-governador virou blogueiro, dicas de cinema, de filmes, para os seus seguidores nas redes sociais, que somam mais de 50 mil. Diz assim o título dessa matéria: Sérgio Cabral posta vídeo feito em sua piscina e uma organização não governamental chama isso de símbolo da impunidade. Condenado por corrupção,
O ex-governador do Rio de Janeiro provocou reações nas redes sociais após dar dicas de filmes aos seus seguidores. Um vídeo publicado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, sugerindo filmes para os seguidores assistirem, gerou repercussão nas redes sociais e até uma nota de repúdio. Na gravação, compartilhada na sexta-feira, dia 17, ele aparece de óculos escuros em uma piscina com um pão de açúcar ao fundo, numa aparição descontraída, típica de influenciadores digitais, de blogueiros. A ONG Transparência Internacional Brasil reproduziu a publicação e disse que o vídeo se tornara um símbolo da impunidade brasileira para o mundo. O juiz Marcelo Bretas, responsável pela maioria das condenações do ex-governador do Rio de Janeiro e que hoje está afastado das funções provisoriamente, comentou a postagem da entidade, a ONG Transparência Brasil, e escreveu: pois é, os crimes de Sérgio Cabral causaram mortes, imenso sofrimento humano, atraso e pobreza. Foram 101 milhões de dólares. Hoje o dólar está R$ 6,04. Foram 101 milhões de dólares. Multiplique por 6. Recuperados em contas no exterior e quase R$ 1 bilhão do Rio de Janeiro desviados para seu bolso, afirma a nota da ONG Transparência Internacional Brasil. Essa ONG é voltada ao combate à corrupção no mundo. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que atuou em um dos casos de Cabral no Paraná, e hoje o ex-procurador é filiado ao Partido Novo, disse que o ex-governador está, abre aspas, livre, leve e solto, e agora como blogueiro, fecha aspas. E disse também o Deltan Dallagnol que o Supremo Tribunal Federal vai gradativamente tirando as condenações, botou aqui, das suas costas, quer dizer, das costas do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Cabral, que deixou a cadeia em 2022, após várias condenações por esquema de corrupção, investigados na Lava Jato, mantém perfil ativo nas redes sociais, produzindo conteúdo para quase 50 mil seguidores dele. As publicações têm apoio de uma especialista em marketing digital. Ele tem até uma assessora em marketing digital, paga por ele, para postar esses vídeos. Cabral ficou 6 anos preso preventivamente, respondendo a 37 ações, 35 ligadas a desdobramentos da Operação Lava Jato. Ele permanece com um passivo de 33 processos criminais e as penas somadas com a anulação de sentenças e mudanças na dosimetria agora atingem, somando todas as penas, atingem 274 anos de prisão. E daí o Sérgio Cabral agora
é influenciador digital na área de cultura. Ele está agora indicando filmes. E nesse vídeo ele menciona como sugestão de filmes o Blade Runner, que é um filme de 1982, Cinema Paradiso, que é um filme muito falado também, de 1988, e também o filme Eles Não Usam Black Tie. E Eles Não Usam Black Tie é um filme brasileiro. Esses dois primeiros, o Blade Runner é norte-americano, o Cinema Paradiso é um filme espanhol e Eles Não Usam Black Tie é um filme brasileiro de 1981. Procurada, a assessoria do ex-governador não quis comentar sobre o assunto para a Folha de São Paulo. Outra matéria, STF, Barroso viaja. Barroso é o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Viaja à Europa e aos Estados Unidos antes da reabertura do ano judiciário brasileiro. Governador Tarcísio de Freitas cumpriu 21% das promessas no governo de São Paulo. 15% das promessas estão paradas. Bandeiras de campanha como privatizar a Sabesp e a EMAI foram concluídas, mas houve recuos em câmeras para a Polícia Militar, câmeras corporais para o uso da Polícia Militar, e a gestão diz ter cumprido não 21%, como a Folha diz, mas 40% dos compromissos de campanha. Na editoria de mercado, a primeira matéria é dizendo que Donald Trump promete tarifas comerciais, mas não assina medidas. E dólar cai, o preço do dólar cai pelo mundo. Aqui no Brasil, R$ 6,04 foi a cotação do dólar no encerramento do pregão de ontem, segunda-feira, dia 20, uma queda de 0,36%. 2 bilhões de dólares foi quanto o Banco Central injetou no mercado brasileiro, também ontem, segunda-feira, em leilões com compromisso de recomprar esses dólares no mercado. Plano de Trump pode ter efeitos dramáticos na economia global, mas é difícil saber o que virá. Trump turbina petróleo e revoga a meta para carros elétricos nos Estados Unidos. Para analistas, novo presidente dos Estados Unidos não terá capital político para rever incentivos para a transição verde, de energia verde. Ainda se sabe pouco do que o presidente quer e da sua capacidade operacional, legal ou política, de implementar medidas. Risco de ricochete na cara dos americanos, diz esta matéria na Folha de São Paulo. Continua ainda as matérias internas sobre a posse de Trump. Já com problemas, diz outra matéria, já com problemas, o agro dos Estados Unidos deve ser afetado por ameaças de Trump. Eventuais tarifas de importação podem agravar cenário já negativo do preço baixo
de commodities, custo elevado e superoferta de grãos. Incertezas sobre Trump deixam o Fórum de Davos, na Suíça, em modo de espera. Posse do republicano recalibra a participação do Brasil e de outros atores. Ministro de Minas e Energia vê oportunidade e vai à Suíça promover energia limpa. O mundo ganhou quase 4 bilionários por semana em 2024, diz a entidade Oxfam. Republicano Donald Trump assina ordem para adiar por 75 dias o banimento do TikTok dos Estados Unidos. Agora no Brasil, Lula dá bronca em Haddad e diz que tema sensível, qualquer tema sensível, deve passar pela Casa Civil do Palácio do Planalto, ter o aval da Casa Civil para ser divulgado. Discurso vem dias depois da crise do Pix. Chefe do Executivo Nacional afirma querer mais controle sobre os ministérios. Fernando Haddad define 25 objetivos na agenda econômica para 2025 e 2026. Nubank estuda transferir o seu domicílio para o Reino Unido e mira os Estados Unidos. Telefônica muda CEO, que é o diretor-presidente, após pedido do governo espanhol. A Argentina tem saldo comercial recorde de 19 bilhões de dólares no primeiro ano do presidente Javier Milei. Na editoria de Mundo, a matéria principal é a posse de Donald Trump. Em posse de segundo mandato, Trump ataca Biden, o ex-presidente, e promete reerguer o sonho americano. Com o democrata presente na solenidade, o Joe Biden, o Donald Trump afirma que os Estados Unidos foram incapazes de proteger cidadãos e fala em início de era do ouro. Novo presidente promete taxar bens estrangeiros e mira imigração. Leia os principais trechos do discurso de posse de Trump como presidente dos Estados Unidos. Trump quer salvar Estados Unidos com ambições no céu, na terra e até debaixo da terra. É análise escrita por Maurício Meirelles. E a foto no alto da página é dizendo que Elon Musk e outros donos de Big Techs têm lugar de honra na cerimônia no Capitólio. Ficaram ao lado do presidente empossado. Apesar de retorno triunfal, republicano Donald Trump não tem apoio irrestrito para implantar uma agenda radical. Mesmo sendo mestre em moldar percepções da opinião pública, novo presidente não contará com endosso automático de praticamente metade dos americanos. Quem escreve essa análise é Patrícia Campos Melo. Joe Biden concede perdão preventivo a familiares e aliados no apagar do governo dele. E o governo dele foi até sábado, até domingo, dia 19, véspera da posse
de Donald Trump ontem, dia 20. Decretos de Trump declaram emergência na fronteira com o México e decretos perdoam os invasores do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Novo presidente dos Estados Unidos também oficializa retirada da nação do Acordo de Paris e também como membro da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Apoiadores dos republicanos encaram o frio de 7 graus abaixo de zero para ver discurso de Donald Trump na sua posse. Michele e Eduardo Bolsonaro, Michele é a ex-primeira-dama do Brasil e Eduardo Bolsonaro é filho de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, de outro casamento, Michele e Eduardo assistem à cerimônia de fora do Capitólio, mas foram convidados para ir ao baile, que foi à noite. A cerimônia foi dentro do Capitólio porque lá fora o frio era de 7 graus abaixo de zero. E a Michele e o Eduardo ficaram com outras autoridades, mas no frio, não ficaram dentro do Capitólio. Mas foram convidados para o baile de gala, de posse, oferecido, foi um jantar e depois o baile oferecido pela presidência dos Estados Unidos. Comitiva de políticos brasileiros se dispersou por Washington no dia da posse, após mudança na programação do evento devido ao frio. Sobre esse assunto, o blog do Edson Silva traz uma matéria dizendo que aqui a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa, foi acompanhar, mesmo no frio, foi acompanhar a posse, também a posse de Donald Trump. E também um vereador de Juazeiro do Norte também esteve ontem e deve estar ainda por lá, pelos Estados Unidos. Lula, sobre o assunto de posse de Trump, Lula diz que não quer briga e torce por gestão profícua de Donald Trump nos Estados Unidos. Editoria Cotidiano, da Folha de São Paulo, desta terça-feira, 21 de janeiro. A matéria diz: mortes em ações policiais crescem em 10 estados. São Paulo lidera a alta. Casos registrados até novembro de 2024 pela gestão Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, superam todo o ano anterior de 2024. O governo afirma que toma medidas rigorosas contra quem infringe a lei. Veja aqui esse gráfico: violência policial nos estados, variação do número de mortes em 2024, até novembro, em comparação a 2023. Em percentual, São Paulo teve um aumento de 48,61%, repito, 48,61% nos números de mortos em ações policiais. Segundo, vem Minas Gerais, com um aumento de 38,13%. Em terceiro lugar no Brasil, vem o Ceará, com um aumento de 28,57% no número de mortes em ações policiais. Depois vem o Espírito Santo, em quarto lugar, com 25,86%. Depois vem o Maranhão, com 22,86%.
16,58%. Depois vem o Distrito Federal, Brasília, com 16,67%. Depois vem o Pará, com 12,31%. Depois vem Alagoas, com 11,76%. E Tocantins, com 11,36%. E o Piauí, com 8,70%. Então, portanto, os 10 estados onde mais cresceram as mortes em ações policiais. Diz ainda a matéria da Folha de São Paulo. Os governos do Ceará, Eumano de Freitas do PT, do Maranhão, Carlos Brandão do PSB, Distrito Federal, Ibanez Rocha do MDB e Pará, Helder Barbalho também do MDB, afirmaram à Folha de São Paulo que todas as ocorrências de mortes em decorrência de ação policial ou qualquer outro tipo de violência relacionada são rigorosamente apuradas por meio de inquérito policial e pelas corregedorias das polícias civil e militar. Outra matéria na editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo. Mortes de motociclistas aumentam quase 20% em um ano na cidade de São Paulo, capital. Letalidade é um dos argumentos da prefeitura para impedir a atividade de mototáxi de aluguel, o motoruber, como a gente chama aqui em Fortaleza. Óbitos de ocupantes de carros caem neste levantamento publicado pela Folha de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, diz apostar em decisão da Justiça para barrar carona em motos por aplicativo. Esse 99, Motoruber, e Ricardo Nunes, num decreto, barrou o uso de motociclista como transporte na cidade de São Paulo. Moradores reclamam de derrubada de bosque para construir prédio em São Paulo. Na página de saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, não entrega ao menos 76 remédios e procedimentos incorporados desde o ano de 2018. O Ministério da Saúde descumpre legislação que prevê disponibilidade em até 180 dias após a incorporação. Média de tempo é de 3 vezes maior. Na página de Meio Ambiente, gestão Trump assina decreto que retira os Estados Unidos do Acordo de Paris pela segunda vez. Medida só terá validade daqui a um ano. O presidente também anuncia a intenção de declarar situação de emergência energética do país para intensificar a exploração de petróleo. No seu discurso, ele disse: nós vamos cavar atrás de petróleo e gás para baratear o consumo dessa fonte energética, para diminuir o preço dos combustíveis nos Estados Unidos. Na página de esporte, a Folha de São Paulo traz a matéria: Betis, essas empresas de apostas online, têm até 31 de janeiro para iniciar pagamentos por uso de marcas a clubes e atletas. Na folha corrida, a foto principal
familiares, é o velório do Léo Batista. Familiares e amigos se despedem de Léo Batista em velório na sede do time do Botafogo, seu time do coração. As filhas do jornalista esportivo, morto aos 92 anos, foi no domingo, colocam a bandeira da equipe carioca, o Botafogo, sobre o caixão do pai no velório. E a foto de capa do caderno Ilustrada é da atriz Angelina Jolie. Ela tenta uma vaga na premiação do Oscar com a interpretação trágica da cantora soprano Maria Callas, no último filme da trilogia do diretor Pablo Larraín, sobre grandes divas do século XX. E essa trilogia encerra com Maria Callas, a atriz Angelina Jolie, nesta foto, como a cantora no filme Maria Callas, do diretor Pablo Larraín. Ainda sobre essa matéria, aqui mais 2 páginas com essas fotos em preto e branco. Angelina Jolie busca vitória no Oscar ao encarnar a cantora soprano genial Maria Callas. Ainda sobre o filme, Maria Callas, com Angelina Jolie, se sai bem ao ver as faces da morte. O filme narra instantes finais na vida da soprano de voz incomparável em mais uma obra de Pablo Larraín, que retrata a decadência com sutileza e assombro. A atriz mais lembra uma estátua feita de cera ao encarnar a soprano em longa. No caderno de veículos, a primeira matéria é dizendo que carros com 7 lugares no Brasil custam de R$100 mil a R$1 milhão. Aqui dá modelos de diferentes categorias, passaram por teste de desempenho e consumo. Espaço na terceira fila é problema para famílias. E o teste foi feito aqui pelos repórteres da Folha de São Paulo. Exposição em São Paulo conta a história das motos e do motociclismo no país. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo, o Estadão. A primeira nota da coluna do Estadão de hoje é dizendo que o Sidônio Palmeira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação, passa no teste em reunião ministerial e colegas da esplanada dos ministérios saem otimistas do encontro. Com relação aqui com repercussão aqui no Ceará, dizendo 2 notas na coluna do Estadão que diz o seguinte: o PDT pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que a empresa Meta preste esclarecimentos no inquérito das milícias digitais. O motivo é a decisão anunciada pela empresa, comandada por Mark Zuckerberg, de encerrar o projeto de checagem de informações publicadas nas plataformas. O partido, por meio do seu presidente, o deputado federal cearense André Figueiredo, argumenta que as alterações nas políticas da companhia, da Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, podem contribuir
para instigar, acobertar ou propiciar um ambiente favorável às fake news e a crimes de ódio. Alexandre de Moraes é o relator desse assunto, dessa investigação na Corte, no STF, Supremo Tribunal Federal. Vamos para a página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial, o jornal assim opina sobre o assunto. A nova herança maldita. Haddad reconhece que comportamento da dívida preocupa, mas não faz qualquer aceno para retomar a confiança e culpa o governo Bolsonaro por suposta bagunça na área fiscal. Segundo editorial, assunto sobre o qual o jornal dá a sua opinião. Hora de pragmatismo na relação com os Estados Unidos. Os efeitos disruptivos de Trump sobre a economia e a geopolítica globais podem ser moderados no Brasil, se o governo fizer a lição de casa na economia e contiver seus fetiches ideológicos. Agora vamos para as matérias de política, aqui nas páginas internas do Estadão. A primeira matéria é na área de economia. Lula cobra ministros sobre crise do Pix e afirma que 2026, ano de eleições, já começou. Na primeira reunião ministerial de 2025, o presidente avisa a auxiliares que todos os atos dos ministérios terão de passar pela Casa Civil e diz que adversários políticos já estão em campanha. O governo quer que pastas monitorem as redes sociais. Outra matéria: denúncias de ex-servidores expõem disputa no Ministério das Mulheres. Comissão de Ética da Presidência da República investiga suposto assédio moral e xenofobia da ministra Cida Gonçalves após troca em secretaria. Pasta alega, a pasta é o Ministério das Mulheres. Pasta alega ausência de elementos concretos. A AGU, Advocacia Geral da União, fará amanhã audiência pública sobre a nova política da empresa Meta. Na editoria internacional, Trump declara emergência na fronteira com o México e reforça tom expansionista. Presidente suspende cerca de 80 políticas do ex-presidente Joe Biden, envia tropas federais para impedir entrada de imigrantes através do México e designa cartéis de drogas como organizações terroristas. Outra matéria: Trump perdoa quase todos os condenados por ataque ao Capitólio. Decreto executivo adia suspensão do funcionamento do TikTok nos Estados Unidos. Novo mandato e a segunda era dourada dos Estados Unidos. Retorno como um colosso e ressurreição política. É ainda a repercussão do discurso de Donald Trump. Na editoria de Metrópole, que é a editoria do cotidiano de Brasil do Estadão, a primeira matéria diz: Brasil tem 23% menos calouros em cursos de engenharia e a maioria está em
em ensino à distância e não ensino presencial. Com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, 21 de janeiro, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Logo mais ao meio-dia, o jornalista Edson Silva entrevista um especialista em economia, né, e fala sobre as finanças do governo do estado do Ceará. E, mais uma vez, agradecendo a sua audiência e até a próxima oportunidade.